inbound marketing é uma estratégia de marketing que surgiu aí nos últimos anos, principalmente no mercado americano, né? A gente tem trazido e feito esse movimento maior no Brasil também, acho que com um pouquinho de atraso no nível de maturidade em relação ao que eles têm lá, mas que é uma resposta para desafios que a comunicação vem enfrentando atualmente. Nos últimos anos, com o crescimento da internet, com novas formas das pessoas se informarem, se divertirem, etc., o comportamento das pessoas mudou muito, né? Antigamente a gente tinha pouquíssimos canais que as pessoas usavam, então você tinha a TV, você tinha um rádio e mesmo dentro deles com poucos canais, com poucas opções disponíveis. E a gente vê que com o avanço da internet, a gente passou a ter um número de opções muito maior. Hoje a gente sabe que a coisa funciona de forma um pouquinho diferente, né? Se eu preciso aprender mais sobre alguma coisa, ou se eu quero me divertir, na maioria das vezes eu acabo entrando na internet, eu vou pesquisar alguma coisa no Google, eu entro nas mídias sociais para ver o que as pessoas estão falando, eu pergunto a opinião dos meus amigos para as pessoas indicarem para mim algumas coisas relevantes. E nesse contexto, a interrupção ela deixou de funcionar bem, porque as pessoas têm o controle da informação. Então a gente vê que aqueles 5 segundos que aparecem no YouTube de propaganda lá são eternos, né? Fica todo mundo desesperado querendo pular o anúncio, porque a gente sabe que quando eu quiser saber mais sobre aquela mensagem, ela está acessível para mim, eu consigo buscar. E aí as empresas precisam encontrar uma forma nova de se comunicar com o seu público. E a forma que o inbound prega e que a gente usa na RD com bastante sucesso é dar informações para o público, ajudar ele a resolver problemas que ele tem, a enxergar oportunidades que ele tem e usar isso como forma de atrair esse cara. Então, a partir do momento em que alguém faz uma busca no Google por um problema ou como resolver, as empresas estão disponibilizando materiais que ajudam a responder essa dúvida, as empresas estão disponibilizando materiais que são interessantes para que as pessoas compartilhem nas mídias sociais e com base nisso elas estão conseguindo acessar a audiência delas e trabalhar num processo de vendas mais informativo, mais consultivo, que tende a trabalhar mais com a geração de valor para o usuário, educando esse cara, do que interrompendo ele e tentando forçar a venda goela abaixo. Esse novo modelo de marketing ele demanda algumas diferenças, sim, no perfil dos profissionais e é muito difícil encontrar um profissional realmente qualificado para fazer esse trabalho. A pessoa que produz um conteúdo, ela precisa ter um conhecimento de escrita, mas ela também precisa ter um conhecimento muito grande sobre o que a empresa faz, sobre a técnica do que a empresa faz. Então, se é uma empresa de educação, tem que entender muito bem de educação, se é uma empresa de marketing, tem que entender de marketing. E também um conhecimento de negócio, ele tem que entender o que o público dele busca, quais são os problemas do público dele. E é muito difícil você encontrar uma pessoa que junte essas 3 habilidades diferentes. Fora isso, quando a gente está falando de marketing digital, a gente está lidando com muitos canais diferentes. A gente está falando com Facebook, Twitter, com Google, enfim, com várias formas diferentes de atingir o público e cada um desses canais, cada uma dessas ferramentas, elas têm regrinhas específicas, elas têm boas práticas específicas e em cima dessa diferença entre uma e outra também é preciso conhecimento. Eu não tenho dúvida de que o conteúdo, o Seth Godin, né, é um profissional de marketing super famoso nos Estados Unidos, tive o prazer de conhecê-lo uma vez que eu fui lá. E ele tem uma frase que ele diz que o conteúdo é a última forma de marketing que existe. Justamente por essa aversão das pessoas à publicidade mais tradicional que a gente tinha antes, a essa interrupção que hoje não funciona mais. Então a produção de conteúdo ela ajuda você a se posicionar como uma autoridade a partir do momento que você mostra para o seu cliente que você entende do problema dele, que você sabe como resolver. Mas mais do que isso, eu acho que o conteúdo ele tem a possibilidade de deixar de ser algo intangível que a gente tinha muitas vezes antes. A gente tinha muitas vezes a publicidade tentando criar uma imagem, mas que você não sabia exatamente qual que era a contribuição da publicidade para aquilo ou quanto aquilo impactava diretamente em vendas. O conteúdo, por ser muitas vezes online, por você ter ferramentas para transformar esse cara em um contato qualificado, em descobrir quem é esse cara e descobrir depois se ele se tornou uma venda ou não,
tem essa possibilidade de um retorno muito mensurável, né? A empresa consegue entender qual que é o ROI daquele investimento que ela está fazendo. E também o próprio conteúdo, ele muitas vezes ajuda a fazer o próprio potencial cliente entender um pouquinho melhor qual problema ele tem, quais são as soluções disponíveis. Então pense que, por exemplo, a gente tem na Resultados Digitais uma ferramenta de marketing digital. Não faz sentido eu chegar para alguém que não entende, que não faz a menor ideia do que é marketing digital e tentar vender para ela a ferramenta, ela não tem ainda essa necessidade. Agora, a partir do momento que eu uso o meu conteúdo para explicar para ela o que é marketing digital, o que ela pode fazer para conseguir vender mais, quais são os caminhos para ela implementar isso e quais as ferramentas que ela vai precisar usar para esses caminhos, eu estou criando a demanda na cabeça desse potencial cliente e estou gerando vendas. Então não tenho dúvida que sim, o marketing de conteúdo é um caminho muito relevante para as empresas que querem crescer baseadas em resultados reais. As empresas que descobrem o poder do conteúdo e sabem que elas têm que fazer isso, cometem alguns erros na hora de colocar para a prática. E um deles é não pensar exatamente em como ela vai usar esse conteúdo para gerar clientes de fato. Tem uma outra frase famosa aí no meio do marketing que produção de conteúdo sem venda é só publicação gratuita, não serve para tanta coisa assim. E essa é de fato algo que a gente vê empresas deixando de lado. Então eu preciso entender como é que o meu cliente se comporta para eu conseguir captar o contato dele, conseguir gerar um relacionamento frequente com ele e conseguir entregar o conteúdo certo no momento certo em que ele precisa. Se eu conseguir entregar o conteúdo certo no momento certo, eu vou identificar qual que é a hora certa de fazer uma proposta, qual que é a hora certa de explicar um tópico em especial, qual que é a objeção que esse cara tem para que eu consiga responder com o conteúdo, e aí, em cima de cada uma dessas coisas eu posso transformar em vendas. Existem muitas vezes também erros na própria estratégia de conteúdo, que é não entender exatamente o público, não entender exatamente qual é o problema desse cara e que tipo de assunto interessa para esse cara. Então esses são detalhes, muitas vezes operacionais, que a gente precisa levar em consideração na hora de colocar a estratégia em prática. Primeiro, um empresário que queira tomar um passo aí em direção ao inbound, ele está de parabéns, porque a gente sabe que o momento no país não é muito bom e a gente vê que o inbound tem funcionado muito bem, aí é uma forma de escapar da crise, né? O Eric, inclusive, colocou num evento que a gente fez recentemente, uma frase lá do fundador do Walmart, dizendo que eles fizeram uma reunião de diretoria para discutir a crise e o resultado final foi que eles decidiram não participar dela. Então, acho que investir em inbound é uma decisão de realmente não participar disso. É um mercado realmente crescente. O próprio Resultados Digitais no ano passado cresceu 580% com base nessa estratégia. Então, o que eu vejo de primeiros passos está realmente em tentar ter uma visão muito clara de como isso se encaixa com o seu negócio, como isso pode ser levado para a prática. A gente tem alguns cursos, ainda são poucos, que falam sobre o assunto, mas tem muito material gratuito no próprio site da Resultados Digitais. Você consegue várias coisas para colocar em prática. Se você tem um time in-house para fazer isso, eu sugiro que tenha algum apoio mínimo de uma consultoria e procure esses materiais extras para conseguir se capacitar. Então a gente tem RD, a gente tem vários parceiros que a gente consegue indicar. E para quem não tem, não deixe de investir por isso. Se você não tem uma equipe, se o seu tempo não está disponível para trabalhar com isso, tem a opção também de contratar uma agência, de contratar alguém especialista nisso, porque assim, a gente enxerga isso como um caminho sem volta. Então, a gente sabe que muitas vezes é uma mudança grande de cultura, a gente sabe que isso tem impacto muitas vezes na estrutura da empresa, mas que você não tem mais outra opção. A gente está vendo que o outro caminho não tem tido uma boa resposta, cada vez mais os resultados de quem faz o marketing da forma mais tradicional tem caído, empresas ficando abaixo da meta. Por outro lado, a gente vê o inbound nessa crescente, então ficar de fora eu acho que é muito difícil. Então
avalie dentro do seu time o que dá para fazer in-house, o que é preciso terceirizar e procure por empresas que realmente já estão fazendo, que já têm resultados reais. Apesar de ser algo relativamente novo no Brasil, existem sim alguns casos legais e bem consolidados, então tente entender esses casos, descobrir o que deu certo para cada um desses caras, encontrar parceiros credenciados que realmente ajudem o seu negócio e colocar isso em prática de fato. Acho que é outro erro também, ficar pensando muito, planejando muito e não fazer, né? O Facebook tem um lema em que ele diz que feito é melhor que perfeito, e eu acho que para inbound isso se aplica muito. Coloca um material na rua, vê qual que é a aceitação, começa a gerar leads e com o tempo você vai ajustando e otimizando a sua estratégia.